Boa tarde, alunos da 901, aqui é a professora Gabriela e vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Durante esta semana, vocês trabalharam com o SAI Digital as resoluções de alguns exercícios que eles colocaram para vocês durante a semana. E aqui, na nossa aula, nós faremos a correção dos exercícios da página 50, que eu deixei para vocês antes do período da quarentena. Após, iremos fazer uma revisão das orações coordenadas nas páginas 62 e 63. Então, quem estiver assistindo ao vídeo, espero que todos vocês deem uma pausadinha aí, peguem o livro de vocês para vocês conseguirem me acompanhar, bem? Lembrando que orações coordenadas, nós só demos uma pincelada em sala de aula, mas vocês tiveram esse conteúdo durante a semana passada, ou retrasada, se eu não me engano, pelo SAI Digital, e eu também mandei para vocês uma videoaula pequena, também explicando este conteúdo, até com alguns exercícios. Então, hoje nós daremos essa revisadinha, beleza? Então, começando aqui com a correção da página 50 sobre período simples, período composto, frase e oração. Classifique cada informação em frase, período simples ou período composto. Então, a gente sabe o que é frase. Frase é o que não tem verbo, tá? Tudo que nós falamos é frase, que faça sentido. Mas se não tem verbo, é só frase, não vai ser oração. Se não for oração, não vai constituir um período. Período simples é formado por apenas uma oração, então vai ter um verbo ou uma locução verbal. Período composto, mais de uma oração. Então, eu teria a presença de mais de um verbo. Então, aqui, Programa Banco do Brasil de patrocínio 2019-2020. Se eu não tenho aqui nenhum verbo, só posso ter uma frase. Os projetos poderão ser inscritos nas seguintes áreas e segmentos, Poderão ser inscritos, esse poderão ser aqui, uma locução verbal. Então, se é locução verbal, eu não tenho um período composto. Eu terei um período simples. As inscrições são gratuitas, então o verbo e devem ser realizados, devem ser uma locução verbal, mais um verbo aqui. Se eu tenho mais de uma oração, mais de um verbo, eu terei um período composto. Classifique as frases a seguir de acordo com o uso da pontuação. Então, aqui são as frases declarativas, frase declarativa afirmativa, declarativa negativa, exclamativa, frase interrogativa. Primeiro aqui, este edital entra em vigor na data de sua publicação. Aqui só está te passando a afirmação, só está te passando uma informação. Não está te dando ordem, não está exclamando nada. Então, eu tenho uma declarativa afirmativa. É uma oportunidade ótima, interessantíssima. Olha aqui o meu ponto de exclamação aqui exaltando a minha oração. Então, eu vou ter uma frase exclamativa. Frase exclamativa, só lembrar aqui, sempre vai ter a presença de quem? Do meu ponto de exclamação. Será que poderíamos concorrer com nossa música? Olha quem está no finalzinho da pergunta aqui, meu ponto de interrogação. Então, eu terei uma frase interrogativa. Não poderemos participar do edital Músicas de Cunho Partidário. Não, eu estou fazendo uma declaração, mas quando eu faço a declaração, eu uso um advérbio de negação. Se eu nego, terei uma declarativa negativa. Preste bem atenção na hora de preencher as inscrições. Estou dando aqui um conselho. O meu verbo está no imperativo. Se o meu verbo está no imperativo, eu terei uma frase imperativa. Beleza? Deu aí para recordar? E agora aqui é só assinalar as frases nominais. Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui, porque aqui eu não tenho como. Deixa eu ver se eu arrumo aqui um lapisinho para poder assinalar as frases nominais. Deixa eu ver se é aqui mesmo. Frase nominal. Condições de participação. Tem o verbo aqui? Não. Eita, o que foi? Vamos tentar de novo. Tem o verbo aqui? Não tenho. Então, essa frase aqui é uma frase nominal. Poderão participar deste edital. Poderão, verbo, já não é.
Eu vou na outra viagem. Verbo ir, também não. Mais uma aqui. Inteiramente longe da vida. Não tem o verbo, então também tem uma frase nominal. Meu lápis não quer ajudar hoje. Agora foi. Hora livre, pinho no braço, dedada nas cordas. Ih, não tenho nada de verbo aí. Se eu não tenho verbo, a minha frase vai ser nominal. Ficou meio feinho, mas dá para vocês perceberem que as frases nominais são as letras A, D e E. Tranquilo até aqui? Partindo daqui, que foi o último exercício que eu deixei para vocês, vamos dar uma revisada lá nas nossas orações. E aí nós vamos para as orações sindéticas e assindéticas, coordenadas. Então, coordenada assindética é aquela que não vem introduzida por conjunção. Conteve-se, vírgula, foi até a varanda, vírgula, tornou a chorar. Não tenho conjunção nenhuma aqui, elas são unidas por vírgula. Então, elas são assindéticas. Lembra desse aqui, ó. Esse prefixo aqui, ó, o a, é o sem. Sem, não tem conjunção. Perguntinha aqui. Você consegue perceber por que o período anterior é uma oração coordenada assindética? Explique sua resposta. Ela é assindética, pois não há presença de conjunção unindo os períodos. Eles são unidos por vírgulas. Então, aqui é um período assindético. Sindética são aquelas que irão ser introduzidas por conjunção. A tela Sopão foi pintada em 1968, vírgula, mas é famosa até hoje, que ó, eu tenho uma conjunção ligando esses dois períodos. Então, quando eu tenho essa conjunção, vou ter uma oração coordenada sindética. Aqui era para vocês fazerem com os colegas, mas como nós não estamos em sala de aula, eu farei aqui, vocês pausem o vídeo, pensem um pouquinho antes de introduzir a resposta. O artista chegou a ser dado clinicamente como morto. Só sobreviveu graças a uma ressuscitação artificial. O artista chegou a ser dado clinicamente como morto e só sobreviveu graças a uma ressuscitação artificial. Agora explica a diferença entre as orações que as compõem quanto à classificação em assindética e sindética. Então, a primeira será assindética, pois os períodos estão unidos por pontuação, por vírgula. Não há conjunção. A segunda oração, vou botar aqui o segundo período, né, para ficar diferente, ficar mais fácil. O segundo período apresenta uma oração sindética, pois, olha, eu coloquei um pois aqui com acento, deixa eu tirar esse aqui, pois os períodos são unidos por conjunção. Então, essa é a diferença entre eles. Na primeira é sindética, porque estão unidos por pontuação. No segundo período, apresenta uma oração sindética, pois estão unidos por conjunção. E aí virão os tipos de coordenada sindética. Aditiva. Aditiva vai dar uma ideia de soma. E aí tem as principais conjunções. Tem mais do que isso. Essas aqui são as principais. Vocês sempre têm que perceber o sentido. Nunca se esqueçam disso, o sentido. A adversativa, que vai dar uma ideia de contraste, de oposição. Então, aqui, ó, tem duas frases, duas orações, e aí ele fala aqui, ó, houve uma alteração de sentido na frase com a troca das conjunções. Explique o porquê. Vamos apreciar as obras e comemorar depois. Vamos apreciar as obras, mas não vamos comemorar depois. Então, ó, qual é o sentido? Qual é a diferença, a alteração de sentido na troca das conjunções? Na primeira, a ideia era de soma de ações. Já na segunda, ocorre uma oposição. Então, na primeira está somando aqui, ó,
Vamos apreciar as obras e vamos tomar mais uma ação e comemorar depois. Aqui nós temos uma oposição. Vamos apreciar as obras, mas não vamos comemorar depois. Essa aqui acontece por causa do uso do quê? Do não. Tá? Vou até complementar aqui. Já na segunda ocorre uma oposição a partir da inclusão do advérbio não. Então mudou o sentido aqui. Ficou uma oposição em relação à primeira oração. Conclusiva vai dar uma ideia de conclusão da primeira ação, da primeira oração. Explicativa, uma explicação da oração anterior. Então aqui, ó, comente a interferência das conjunções no sentido das orações. Eu já me comprometi a ir à festa, portanto não irei ao cinema. Eu vou à festa, pois quero reencontrar os amigos que estarão lá. Então, no primeiro período, a conjunção dará uma ideia de conclusão da oração anterior. No segundo caso, é a explicação da oração anterior. Então, eu tenho aqui, ó, a conjunção que ele usa vai ser o portanto, é uma conclusão, e aqui é da explicação, com a conjunção pois. E a alternativa vai dar a ideia de alternância, ou isso, ou aquilo, ora isso, ora aquilo. Você vai à festa ou ao cinema, ó, tá alternando. Então, aqui, com base na imagem a seguir, cria uma oração coordenada sindética alternativa. Então, aqui, ó, tem duas opções. Vou escrever uma aqui, isso aqui é resposta pessoal, vocês podem colocar o que vocês quiserem. Voltando às aulas, eu vou perguntar, hein? Não sei se sigo pela direita ou se atravesso para a esquerda. Então, aqui, ó, fiz uma oração alternando. Não sei se sigo pela direita ou se atravesso para a esquerda. Fiz aqui, ó, usei a minha condição ou para dar sentido de alternativa. Tranquilo? Visto isso, deverzinho de casa para vocês. Na primeira, vocês vão classificar as coordenadas em destaque. Então, são todas sindéticas, já estou dando a dica. Vocês só vão colocar se elas são, se é aditiva, se ela é alternativa, adversativa. Prestem atenção no sentido que ela dá para a oração. Sempre vou bater nessa tecla com vocês. A 2 e a 3 são questões que caíram em concursos, tá? Um da FUVEST e um da UFSM. Todas essas aqui eu adaptei, porque eu diminui um pouquinho para não ficar tão grande para vocês. E vocês vão colocar para mim aqui, ó, na número 2, considerando-se a relação lógica entre os dois segmentos dos provérbios. Aqui são provérbios. E aqui onde tem esse parênteses aqui com reticências, seria, vocês teriam que colocar uma conjunção correspondente. Então, duas aqui você pode usar um mais. Apenas em uma, o mais não faz sentido. Deixa eu consertar aqui, que tá com um I e L. E na número 3, vocês vão assinalar a sequência de conjunções que estabelecem a relação de sentido. Então, qual é a relação de sentido que tem que ter aqui? Beleza? E aí, para fechar, deixa eu colocar aqui nossa próxima sexta. Correção das páginas 64 e 65 do livro de vocês. Bem? Então, vocês façam o exercício. Deixa eu colocar aqui, cadê? Página 64 e 65, tem os exercícios aqui. Começa aqui, ó, na página 65. Vocês façam e aí eu vou corrigir semana que vem, beleza? Espero que vocês tenham entendido. Até semana que vem. Grande abraço.